Olá, tudo bem? Muito prazer, eu me chamo Ivan Lima e você é muito bem-vindo ao canal Fatos Desconhecidos. No dia 28 de novembro de 1994, o detento Christopher Scarver foi designado para limpar a academia da prisão, onde estava cumprindo pena. Junto a ele estavam outros 2 presos, Jesse Anderson e o terrível Jeffrey Dahmer, o canibal de Milwaukee. Em certo momento, Scarver golpeou Anderson e o matou. Logo em seguida, ao ficar a sós com Dahmer, o detento fez o que muita gente tinha vontade de fazer. Ele espancou Jeffrey Dahmer até a morte. Após deixá-lo quase irreconhecível e ensanguentado no chão, Scarver caminhou até sua cela. Quando um dos guardas o questionou por que tinha voltado tão cedo, Scarver disse o seguinte: Deus me disse para fazer isso. Você vai ouvir sobre isso no noticiário das 6 horas. Jesse Anderson e Jeffrey Dahmer estão mortos. Foi questão de tempo até que a notícia da morte do notório serial killer se espalhasse pelos Estados Unidos e depois pelo mundo. Muita gente comemorou a morte do canibal, mas ao mesmo tempo, muitos lamentaram o fato de a sua morte não ter sido tão horrível quanto os crimes que ele cometeu. Quem é Christopher Scarver? Por que ele matou Jeffrey Dahmer? O que aconteceu com ele depois do assassinato? Vem comigo, que eu te conto tudo o que sabemos sobre essa história. Mas antes, deixa eu te contar uma novidade. Você sabia que nós agora temos uma marca de roupas em nosso site que pode ser acessado a partir desse QR Code que está aparecendo na tela ou no link da descrição do vídeo. Você pode ver todos os modelos de camisetas da Use Fatos, disponíveis até agora. Depois conta pra gente nos comentários o que você achou das nossas camisetas. Combinado? Ok. Então vamos lá. Se você não faz a mínima ideia de quem foi Jeffrey Dahmer, nós fizemos um vídeo recentemente contando toda a história dele. Mas de forma resumida, entre 1978 e 1991, Dahmer tirou a vida de 17 vítimas inocentes de forma brutal. Ele foi um assassino em série que matou principalmente jovens negros. O problema é que ele não só matava, como comia e profanava os corpos das vítimas. Por esses e outros motivos que muita gente considera Christopher Scarver uma espécie de herói. Scarver nasceu em 6 de julho de 1969, na cidade de Milwaukee. Depois que ele abandonou o ensino médio e sua mãe o expulsou de casa, Scarver conseguiu um estágio em carpintaria através de um programa local para jovens. O supervisor do programa supostamente disse a ele que uma vez que completasse o programa, ele se tornaria um funcionário em tempo integral. Mas isso nunca aconteceu. No primeiro dia de junho de 1990, o insatisfeito Scarver foi ao escritório do programa de treinamento. Steve Loman estava trabalhando no local e Scarver disse a ele que o programa lhe devia os dias que ele tinha trabalhado. Quando Loman lhe deu apenas $15, o jovem ficou revoltado e decidiu resolver o problema da pior forma possível. Ele atirou fatalmente no chefe do projeto e, consequentemente, foi preso. Durante o julgamento, um policial testemunhou que Scarver havia dito aos policiais que o prenderam que planejava se entregar porque sabia que o que ele fez era errado. Em 1992, Christopher Scarver foi condenado à prisão perpétua. Nesse mesmo ano, as histórias do canibal de Milwaukee começaram a se popularizar e ganharam as manchetes de todo o país. Quando Dahmer foi capturado, muitos disseram que ele não viveria muito tempo dentro da cadeia. Ele se declarou culpado por assassinar 17 jovens. E para piorar a situação, a condição em que a polícia encontrou as vítimas era deplorável. Os corpos estavam desmembrados, alguns preservados e preparados para consumo. Tudo isso fez muitos presos criarem um certo tipo de asco contra Dahmer. Afinal,
quem sentiria compaixão por um canibal? Além disso, o fato de Dahmer ser gay, algo que era mal visto na época, e de ter abusado das suas vítimas, na maioria dos casos, enquanto elas estavam mortas, fazia dele uma pessoa desprezível, até mesmo pelos piores criminosos. Quando foi preso, muita gente pediu para que Dahmer recebesse pena de morte. Mas esse tipo de pena era proibido no estado norte-americano em que ele foi preso. E por isso, ele foi condenado à prisão perpétua. Porém, uma vez estando dentro da prisão, isso era praticamente uma sentença de morte para o canibal de Milwaukee. Só restava saber até quando ele sobreviveria dentro da prisão. No primeiro ano em que Dahmer ficou preso, ele não chamou muita atenção dos outros presos. Até porque, com o seu consentimento, Dahmer ficou 1 ano em confinamento solitário, minimizando o impacto de sua presença nos demais detentos. Após 1 ano de isolamento, o serial killer resolveu conviver com outros presos. Agora convertido, Dahmer dizia que era um novo homem e que tinha encontrado Deus em sua vida. No entanto, Scarver acreditava que isso não era verdade. Ele dizia que Dahmer não tinha se arrependido dos seus crimes. Certa vez, ele afirmou que Dahmer costumava colocar ketchup na comida para simular membros humanos e provocar os outros presos. Essas provocações tiveram consequências e, certa vez, Scarver disse que presenciou um dos detentos tentar matar Dahmer com uma navalha. Ele sobreviveu, mas teve a certeza de que sua vida estava correndo perigo dentro da prisão. No fatídico 28 de novembro de 1994, Christopher usou uma barra de metal de um equipamento da academia para encurralar Dahmer. Antes de matá-lo, ele tirou um recorte de jornal do bolso com um relato detalhado dos crimes cometidos pelo canibal de Milwaukee. Após ler os sangrentos detalhes dos seus crimes, Christopher bateu em Dahmer com a barra de ferro até ele perder os sentidos. Segundo Christopher, Dahmer não revidou em momento algum, pois ele parecia aceitar o seu destino. Mas afinal, qual foi a motivação do detento para matar Dahmer? Quando ele matou Lohman por ter se revoltado com os $15 que recebeu, Scarver disse que tinha bebido e escutado vozes em sua cabeça, o chamando de o escolhido. Muitos dizem que essas supostas vozes que ele ouviu eram um forte sinal de que ele era esquizofrênico. E, de fato, após matar Jeffrey Dahmer e Jess Anderson, foi diagnosticado com esquizofrenia, além de ter recebido mais 2 sentenças de prisão perpétua. Quanto à morte de Dahmer, embora Christopher tenha afirmado que Deus lhe disse para matar o canibal de Milwaukee, muitos acreditam que o assassinato teve muito mais a ver com o fato de que Dahmer matou principalmente vítimas negras. Essa teoria ganhou força com o fato de que Jesse Anderson, o outro homem assassinado, era um homem branco que, após matar sua esposa, tentou culpar 2 homens negros pelo assassinato. Então, matar Dahmer e Anderson era como matar 2 coelhos com uma só cajadada. Ao mesmo tempo, muitos guardas da prisão dizem que não há evidências de que os assassinatos cometidos por Scarver tenham motivação racial, pois ele parecia ficar muito mais revoltado com o fato de que Dahmer não estava arrependido do que com a cor da pele de suas vítimas. Como eu disse, após cometer os 2 assassinatos dentro da prisão, Christopher recebeu mais 2 sentenças de prisão perpétua. Ao longo dos anos, ele foi transferido para várias prisões diferentes. Diagnosticado com esquizofrenia em 2003, Christopher foi transferido para uma instalação no Colorado com outros presos diagnosticados com doenças mentais. A transferência foi uma resposta a uma ação coletiva movida por outros presos. Atualmente, o homem que matou o canibal de Milwaukee continua preso. Em 2015, ele deu uma entrevista ao jornal New York Post e revelou que o verdadeiro motivo por ter matado Dahmer foi que ele ultrapassou o limite com alguns prisioneiros e funcionários do presídio ao fazer provocações. Christopher também disse
que, em razão da sua falta de postura com outros detentos, passou a observá-lo e a esperar o momento perfeito para matá-lo. Ele também aproveitou para refutar muitas teorias sobre o caso. Hoje, com 53 anos de idade, Christopher Scarver usa seu tempo para escrever poesias e canções, além de ter escrito e publicado 3 livros. Independentemente do que aconteça aqui para frente, Scarver será sempre lembrado como o homem que matou Jeffrey Dahmer. Eu fico por aqui, mas nos vemos em breve no canal da Fatos Desconhecidos. Fiquem com Deus.